Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap de hoje, tá? Dia 18 do 7 mini índice, né? Contexto de movimentação do preço. Hoje acabou sendo, né, pessoal, um dia de tendência desde a abertura. Até falamos, né, sobre o contexto ontem e hoje pela manhã, né, da ideia, né, de que aquela lateralidade bem delimitada, né, com uma barra de baixa poderia levar a um Fab 4. Acabou abrindo, né, com gap de baixa, mas volta para dentro da movimentação e depois, né, acabou, né, rompendo a média móvel de 200, né? Foi, né, basicamente, né, um bom ponto de um trade, né, no dia de hoje. A movimentação continuou, né, pessoal? Não, só agora, né, ao final da tarde, que a gente veio ter, né, uma H1 nos 60 minutos. Lembram daquilo que a gente falou, né, quanto a estudo, né? O preço ele só ativa, né, realmente a entrada quando você tem a movimentação naquele tempo gráfico. O dia de hoje, ele acabou não dando, né, condições de compra, tá? Agora, né, ao final da tarde aqui que veio o TH1, né? Essa movimentação está gerando um bom recuo aqui. E aí a gente vai bater um papo sobre hoje, né? E o que pensar aqui para amanhã, tá bom? Ainda tem essa região de alvo aqui, Luciano. Essa região de alvo ainda é palpável ainda, né? A gente ainda pode esperar isso aqui. Talvez, né? 1.600 pontos ali para cima não é algo impossível. Aqui no 60 minutos a gente está numa L2, né? Tivemos aqui ó, um micro canal, a gente havia conversado. Tivemos aqui a L1, primeira perda de mínima. O mercado retomou máxima aqui, bem discreta, tá? Mas veio acima de máxima. E depois ele perdeu o mínimo aqui, posteriormente, né, nessa barra. Então, isso daqui é uma L2. Como o ciclo era extremo, né, essa movimentação de alta é muito boa, né? Isso daqui geralmente é aquilo que se trabalha, né, dentro também daquela ideia, né, de rompimento e correção, tá? A gente consegue ligar uma forte LTA aqui, então seria rompimento, corrige, né, para depois, né, dar uma possibilidade de venda. E aí quem sabe na L3. Mas aqui, né, dentro desse cenário aqui, a gente vai ter que aguardar um pouco mais de informação, porque ele está lá no finalzinho do dia, né, ali pelos 5 minutos, ele está tentando migrar para um gap de média, pode acontecer no 15, aí teria um pouco de lateralidade e ainda poderia ter um repique de alta. Vamos aqui para o M60. Aqui a gente continua naquela região, né, pessoal, de gap, né, tanto do gráfico diário quanto do semanal, né, a gente falou que essa região aqui é uma região de possibilidade de venda, né, até mesmo dentro daquele estudo que a gente faz, né, e tem aqui no canal de Smart Money, né, que é uma região, né, de um gap pré-rompimento. Eu, particularmente, né, dentro da metodologia do Brooks, é o tipo de gap que eu mais gosto, dentro de tendência, quando a gente tem, por exemplo, um impulso, né, e o mercado volta e fecha alguma região de gap, né, acaba sendo uma região interessante, tá? Até, né, já citamos que há algumas possibilidades, né, disso ter sido tirado, né, do alto, né? Esse estudo dele é muito mais antigo, né, do que a ideia de Smart Money. 60 minutos, pessoal. Aqui no M60, né, vejam que a gente não teve a possibilidade de entrada. Eu havia deixado um alarme aqui, né, para ter, caso essa notificação no celular, né, para tentar participar, né, que seria ali durante o horário de almoço, né, essa movimentação aqui. E depois disso, né, acabou entrando no modo sempre vendido aqui. Eu acabei nem mexendo na questão do alarme, né, mas ele entraria, né, basicamente aqui, né, porque a ideia, né, é que quando a gente tem um gap de média, essa movimentação, né, ela tem, né, o seu gatilho de entrada quando a gente tem uma entrada de H1 ou mesmo, né, uma entrada de H2. Isso daqui para posteriormente você gerenciar para quem sabe um teste da máxima da tendência. Também falamos, né, pessoal, várias vezes, por mais de uma vez, né, é que isso aqui é um ciclo extremo, né? Para ter uma volta, né, desse ciclo extremo, somente, né, um novo ciclo extremo. Tem contexto para isso? Lá no diário até tem, né, pessoal? Foi o primeiro toque na média móvel de 9, né, depois de muitas barras. Então ainda poderia sim ter algum tipo de movimentação de alta forte. Lógico que a gente vai buscar essas razões em tempos gráficos menores, né? A gente não vai fazer algo de maneira aleatória. Né? A gente até conversou, né, sobre hoje, modo sempre vendido, canal estreito, né, lá nos 5 minutos. A gente precisava de pelo menos algum bom impulso de alta, né, um gap de média lá nos 5 minutos. O mercado não fez isso. Então, assim, seguindo regras, né, a gente teria que esperar essas condições, né? Abaixo da média móvel de 20 é tendência. Quanto tempo uma tendência pode durar? Ela pode durar o tempo que ela quiser, né? Enquanto o mercado não te apresentar características de movimentação diferentes daquilo que você vem vendo, né? Um dos pontos que a gente conversou hoje pela manhã, né? Eu falei que se forem vender, era para vender, né?
Barras, boas barras saindo das médias, bons setups, né? Por exemplo, um M2S, um 2HM, né? Em fortes tendências o preço às vezes, né, nos dá boas barras saindo da média móvel de 9. E isso está naquelas regras, né? Do plano de trade de vocês, né? São pontos. E preferencialmente sempre quando tiver algum tipo de espaço, né? Um fundo que ficou, ou um rompimento, né? Um novo rompimento. Ali nos 5 minutos você vê alguns outros rompimentos. Aqui nos 60 minutos, né? Como alvo ainda ficou esse daqui, ó, né? Ainda seria essa a possibilidade, né? Até seria mais interessante se ele já viesse, né, já a essa região, né? Já que o preço já se prolongou tanto, né, até seria mais interessante se ele já tivesse vindo dar esse terceiro alvo. Terceiros alvos, muitas vezes, o preço lateraliza ou reverte. Isso daqui seria de um pivô bem amplo. Não chegou nele, né? Acabou pagando aqui, né, somente até o segundo alvo dessa movimentação, que é aqui. E passa bem, né, dessa movimentação. Então aqui, né, dá para deixar, né, esse alarme ainda aqui nessa movimentação, como terceiro alvo. Boa barra, mas é uma barra sozinha, né, pessoal? Aqui a gente está perto do fechamento aqui, né? Uma barra sozinha, né, ela não nos indica nada. Hoje mesmo a gente teve uma boa barra de alta que foi revertida no 15 minutos, tirou um setup de venda, né, ali. Então aqui nos 60 minutos, né, são só mais os minutos finais aqui do dia, para a gente observar, né, como que a gente vai ter nosso fechamento. E amanhã pela manhã a gente pensa um pouco mais de coisa. Mas se isso daqui for uma barra sozinha, e essa barra, aqui é uma entrada, tá, pessoal? Só citando aqui, por que que aqui ainda seria entrada, né? Deixa eu só trazer aqui, ó, um outro tempo gráfico aqui pra gente, ó. 240 minutos, né? Aqui também é o mesmo setup, né? Então, só para... Por que que eu ainda estou falando, né, que essa movimentação ainda tem possibilidade, né, de retomada e um repique de alta? Porque aqui, pessoal, se vocês analisarem, né, dessa maneira, né, até que a gente citou hoje pela manhã, a gente tem aqui, ó, 46 fechamentos, sem nenhum toque na média móvel de 20. Aqui eu tenho, né, o preço fazendo um 2HM, um M2B, né, como queiram, né, o 2HM é mais forte porque tem muitas barras aqui sem tocar a média móvel de 20. E aqui tem, né, um retorno de duas pernas, né, a média móvel de 20. E isso daqui não teve, né, um bom retorno. Isso aqui é um bom setup, né, isso aqui é listado pelo AL como um bom setup. E esse bom setup não teve eficácia. Ele se juntou e está produzindo um outro setup. Então a gente vem para aquela ideia de setups acumulados. Hoje foi um forte dia de tendência de baixo, não me admiraria se amanhã fosse um forte dia de tendência de alta. Tá? Então, lógico que a gente vai ter que buscar características para essa movimentação. Quem sabe aqui ainda o fechamento do dia como uma 2BR, né, seria uma movimentação interessante, tá? Eu não apresento muito esse tempo gráfico para vocês aqui. Eu deixo aberto, né, quando eu vejo alguma informação relevante, ali eu acabo passando para vocês. Mas por ter espaço, né, na tela, eu acabo mantendo ali mais tempos gráficos. É metade de um dia, né? Então, como os tempos são fractais, às vezes a gente tem a construção de algo como isso aqui, né, de entender que a gente tem aqui, ó, setups acumulados, né, como uma possibilidade, sim, né, de retorno aqui a uma nova máxima, tá bom? Então, gap de média mais 2HM, né, tem dois setups aqui. Então, não dá para descartar e dizer assim, olha, não vai mais ter volta essa movimentação, tá? Por quê? Porque olhando aqui eu tenho um impulso de duas barras. E se eu fecho como uma 2BR, se o preço ainda nesses minutos finais consegue fechar aqui acima, essa movimentação, né, acaba ficando um pouco mais interessante, tá? Mesmo sendo difícil, né, de entender e ver isso daqui contrário, aqui faz um pouco mais de sentido. Eu sei que aqui nos 60 minutos, se a gente olha isso daqui isolado, realmente não faria sentido nenhum, né, essa movimentação. Por quê? Porque aí eu tenho que contar exatamente com uma H1 revertendo toda uma movimentação. Mas só que a gente acabou de dar uma olhada no 2HM, tem dois setups muito bons, né, sendo acionados ali praticamente juntos. Não foi acionado ainda, né? Lá no 240 vai ser acionado quando tiver a retomada da máxima, tá? Então, tem mais alguns minutos aqui para a gente pensar e amanhã a gente complementa ali conforme fechar o dia, tá? Ou se a gente pensar e refrescar ali mais alguma coisa, mais alguma ideia nova, tá? Aqui no 15 minutos, pessoal, também foi tendência, né? Acabou também, né, se tornando tendência, ó, abaixo, né, da 31 fechamentos. Então aqui no 15 minutos seria, né, a construção, né, da possibilidade do gap de média com a próxima barra. Poderia sim, né, ter o teste da mínima da tendência, né, cumprir, né, a premissa nesse tempo gráfico e posteriormente, né, ter uma retomada de alta, inclusive lá no 240. E aí agora vai ser um tempo que a gente vai ter que ficar de olho, tá? Por quê? Porque lá vai ter a possibilidade de um ingresso, né, para um trade, uma compra de H1, né, dentro daquele setup que a gente já estudou e que pode nos levar aqui, né? Vai ser lento,
né? Não vai ser fácil, né? Não é a melhor movimentação, mas, como falei, né? Existe a possibilidade para isso, né? Não é algo aleatório, existe essa possibilidade. Então amanhã a gente vê, né, como que o mercado vai se comportar. Então, se, né, o mercado cumpre a ideia do gap de média aqui, né, no fechamento aqui dessa barra, né, que na verdade vai ficar só essa barra, né, só mais essa barra aqui, a gente provavelmente não tem a próxima, né, por conta do horário do fechamento aqui. Mas tendo, né, o gap de média aqui, né, a perda da mínima, do mesmo jeito que lá no 240 leva a um teste da máxima, né, a superação da máxima H1, aqui, né, tem a premissa do teste da mínima da tendência. Esse teste pode ser mais alto, igual, fica uma região de POC aqui, então é interessante manter ela em vista aqui, né, porque o mercado pode falhar nessa região, se falha com fundo mais alto, melhor ainda. E aí, se tiver retomada do 240, a gente tem que ficar atento, porque pode gerar uma movimentação mais forte, tá bom? Lá, né, seria um gap de média com uma 2BR, é bem interessante até. Então, um pouco de lateralidade, né, por conta disso daqui, ou não, né, tá? Já que o tempo macro, muitas vezes, muitas vezes não, né? Dentro daquilo que o Al fala, o tempo macro, ele dita as regras, né, para o tempo micro, tá? Então, a gente vai ter que ficar de olho amanhã na retomada da máxima ali, né, se tiver, né? Se não tiver, tem o setup de venda, né, para um teste da mínima da tendência, e depois pode iniciar uma lateralidade por aqui. Mas ele, com o gap de média, né, ele põe fim a essa possibilidade de tendência aqui, tá bom? Nos 5 minutos, né, pessoal? Só um adendo aqui, né? Ciclo, né, pessoal? Ó, microcanal, né? Esse aqui foi algo que a gente conversou hoje. Microcanais, né? Aqui, né, aquilo que eu acabei de falar lá do próprio terceiro alvo, né, que ficou aqui abaixo, ó. Vocês veem que aqui tem um microcanal. Eu tenho uma barra de alta. Essa barra de alta, né, ela foi retomada logo na sequência aqui, ó, pela própria, né, outside, por uma outside bar. Isso daqui, né, nos deixa a premissa de pelo menos duas pernas, né? As duas pernas ela se limita ao fim da perna 1 nessa mínima, e quando que a perna 1 termina? Quando tem uma correção. A correção é uma nova máxima. Isso leva à possibilidade de uma nova mínima, tá? Ele fez essa movimentação, tá? Então aqui eu tive uma H1, né? Depois aqui a gente teve outra H1, porque isso aqui volta a ser microcanal, ó, não tem correção. Aí ele volta a descer, volta de novo. Ó, toda vez que ele volta a ficar muitas barras sem correção, posso chamar isso aqui de H1 de novo. Então o mercado se desenvolveu, né, num canal estreito de baixa aqui no 15 minutos. Quanto a canais estreitos de baixa, né, eu já falei para vocês que esse é um modo, né, que a gente opera a ideia dele de rompimento e correção. Então, geralmente é rompimento, é isso aqui, né, que aconteceu, e aí a gente opera, né, pós-correção. Isso é só uma ideia, né? Nem estou falando mais do gap de média, da ideia dele corrigir. Mas o Al fala que quando você tem, né, um ciclo, né, que é muito estreito, que a movimentação em si, né, de barras, né, ela não é bilateral, né, uma movimentação mais unilateral, né, que é como isso daqui, que geralmente quando você tem barras de alta, né, elas nos remetem muito mais à ideia de realização de lucro do que comprados realmente participando forte, né? Eu tenho uma barra de alta retomada, uma de alta retomada, olha essas três barras de alta, né, como um dojis, isso daqui soa, né, somente como uma pequena, né, bandeira de baixa, tá? Até mesmo uma barra, às vezes ele cita isso como uma bandeira de baixa. Mas entendendo, né, que em tempo menor essa movimentação ela soou mais ou menos como isso daqui, né? Faz uma bandeirinha, né, e vai ser dessa maneira. Tá? Então, ele também visualiza isso. Uma barra de alta retomada, uma barra de alta um doji, uma barra de alta retomada. Vejam que você não conseguia até então nem mesmo a predominância, né, de duas ou três boas barras de tendência de alta. Isso aqui não é uma barra de tendência de alta, tá? É um doji, tem mais pavio do que corpo. Essa daqui sim, né, ela chega naquele patamar de 60%. E agora, ao final do dia, é essa daqui. É isso aqui sim, uma barra de tendência de alta. Então, aqui é um ciclo extremo. Ciclos extremos, né, quando a gente vai operar contra, é essa regra, tá? Você não opera contra, você opera somente a favor, tá bom? Então a gente vem aqui para os 5 minutos. Trade de hoje, né, pessoal? A princípio eu tinha pensado nessa lateralidade aqui, ó. A princípio eu tinha pensado nessa pequena lateralidade, uma lateralidade mais delimitada. Né? A gente viu a média móvel de 200 aqui, até conversei, né, que se a gente tivesse um bom fechamento de baixa aqui, né, abaixo, por exemplo, das mínimas, né, das barras anteriores, algo como isso daqui, a gente teria uma venda imediata, né? Teria um pouco de cautela por conta do fundo duplo, mas teria sim a possibilidade de uma venda imediata para um Fab 4. E esse Fab 4 poderia, né, nos levar até a possibilidade do gap de média dos 60. No 60 não tivemos entrada, né, somente agora no final da tarde. Só retomando, né, pessoal, tendência.
A gente conversou aqui, ó. Vejam quanto tempo o preço passou, né, trabalhando aqui acima da média, certo? Então eu tenho aqui, ó, uma tendência muito duradoura, né, cerca de 6.000 pontos. Isso depois desse outro gap de média aqui que retomou a tendência, tá? A primeira entrada, né, desse gap de média aqui, ó, que foi de uma movimentação mais lateral, né, teve uma wedge, foi mais encaixado, né, foi aqui, ó. A própria entrada de H1 já levou, né, a movimentação a retomar a tendência. Aqui nesse dia, a entrada de H1, né, ela veio acontecer agora, já, né, já para o final da tarde, tá? Veio somente aqui, ó. Então a entrada de H1 está aqui, né? Ah, essa entrada pagou alguma coisa, Luciano? Pagou, mas a ideia disso daqui é que ele possa retomar a máxima da tendência, tá? Então, essa é uma possibilidade, né, desse tipo de cenário aqui, tá? Então, seria essa a possibilidade. Nos 5 minutos, pessoal, já teve gap de média, né? Então aqui, né, o mercado retoma, né, a barra 1 do dia de alta, né? Aqui dentro do range a gente já havia conversado sobre lateralidade, e aí depois, né, ele acaba retomando, né, essa movimentação. Quando ele retomou essa movimentação, né, eu acabei fazendo uma venda, né, bem aqui, ó, tá? Acabei vendendo a mínima, né, a perda mínima dessa barra, tá? Então, a ideia, né, a princípio era pegar 100% dessa movimentação da lateralidade, 100% desse pivô aqui, ó, né, porque a princípio eu havia focado nessa lateralidade para fazer uma parcial. Aqui tinha ficado o terceiro alvo, né, dessa movimentação, que estava aqui junto do pivô. Também tinha um fechamento de gap aqui, ó, com ponto, né, relevante, ó, tá? Então acabei, né, finalizando, né, meu trade aqui nessa região. Pagou muito melhor que isso, né? Pagou muito mais. E tem um ponto aqui, né, pessoal, que a gente citou no dia de hoje, que esse tipo de cenário, né, aqui a gente não fica tentando, né, achar exatamente o fundo de movimentação. Quer fazer algum tipo de compra contra a tendência disso aqui, não compre acima de barras, tá? Isso é uma regra. Ah, Luciano, beleza, eu quero antecipar. Eu falei para vocês, né, sobre a antecipação da possibilidade disso aqui, ó. Um ponto de antecipação, né, que poderia ter acontecido seria após essa barra aqui, ó. Essa barra é uma barra sobreposta, né? E ela é um doji. Um doji é uma barra de dúvida. Essa barra de dúvida foi retomada. Não teve, né, a retomada da máxima. Aqui seria um ponto, né, para se pensar, né, em comprar baixo, né, e participar, né, de uma possibilidade de quê? De uma H1 por aqui, né, e do preço, quem sabe, né, nos levar à retomada da máxima da tendência. Beleza. Essa seria uma possibilidade de construção. Não aconteceu, a gente não teve H1, né, pessoal? A nossa H1 veio acontecer aqui ao final do dia. Normalmente, né, o ciclo ele se sobrepõe ao setup. Só que eu acabei de apresentar o 240 para vocês ali, lá é uma 2BR, né? Lá não é algo, né, que a gente olhe e diga assim, né, aqui não tem um bom ciclo, né? Aqui não tem algo tão forte. E essa movimentação aqui, ó, pode nos surpreender e gerar, né, uma movimentação de alta um pouco mais forte, tá bom? Para isso, precisa da retomada da máxima. A ideia da entrada, né, do setup, tá, pessoal? A gente tem aqui o gap de média, né? Não dá para esquecer, ó. Tá aqui o gap de média. Amanhã, né, para ter uma entrada, precisa ter a retomada da máxima. Se não tem retomada de máxima, não tem entrada de H1, tá? Se digamos que ele faça uma barra voltando, né, aqui, tento cumprindo, ó, por exemplo, a ideia desse cenário, né, que é que o gap de média, ele faz um teste da mínima da tendência para depois voltar a subir. Vai ser só quando ele retomar a máxima, tá? Então, tenha cautela com isso aqui. Isso aqui foi tendência. Nos 5 minutos, pessoal, já teve o gap de média, né? Aqui a gente já tem o cenário. Outro ponto, né? Se você seguir as regras, né, pessoal, que a gente fala ali sobre tendência, né? Alguns pontos até estão lá no plano de trade, né? Que vocês receberam. E mais uma das ideias, né? Um dos amigos me perguntou hoje, né, sobre a ideia, né, dos gatilhos. Né? Acho que dá para aproveitar um pouco e conversar aqui. Aqui a gente teve um, né? Só que estava contido dentro da barra anterior. Aqui a gente teve um segundo gatilho, que foi onde eu vendi, né? Aqui eu já estava pelo menos abaixo da mínima da barra anterior. Isso aqui é como se fosse uma 2BR, né? Se eu junto essas duas barras em uma, né? Essas duas barras elas revertem, né? Essa barra de alta, tá? Não branca assim, né? Mas essas duas barras juntas, né? Elas representam isso daqui, ó, né? Elas reverteram essa barra. Então tem uma barra logo na abertura que foi revertida. A gente até chegou a falar sobre isso, né, em algumas movimentações ali de estudos que a gente fez ali dual, né, que é para a gente estar tá pronto, né, para uma reversão, por exemplo, na abertura, tá? Então a gente dá para vocês darem uma voltada no vídeo ali e dar uma olhada nisso. Então, aqui dentro desse contexto, né, um dos amigos perguntou sobre gatilhos. Boas barras saindo das médias, né, tendem a ser interessantes. Outsides a favor da tendência, né, aqui, ó, né? Quando a gente ainda tem, por exemplo, alvo, né, para o preço C,
alcançado, né? Essa daqui ela fechou exatamente muito próximo aqui já da região de POC, do fechamento do gap. E aqui já era também, né? Região aqui do alvo da lateralidade. Ficava um pouco mais complexo. Mas é uma barra que tende a ter continuidade, né? A gente já falou sobre essa barra. Ela está saindo da 20, ó. Então, aqui para você ler esse setup como M2S. E é uma barra de força, né? Então, mesmo com a região de POC aqui, poderia ter algum tipo de continuidade. E teve, né? Outro ponto, né? Sempre, né, que você vai buscar, por exemplo, por vendas, é mais interessante você vender mais com mais espaço, né? Por exemplo, se você usa esse gatilho de venda, você vende aqui, você já tem um certo espaço até a mínima, né, anterior. É melhor, né, quando você vende tendo uma questão de espaço. Isso porque o mercado normalmente ele se movimenta desse jeito, né? Ele faz um rompimento, ele corrige. Ele faz um rompimento, ele corrige. Na maioria das vezes você tem isso daqui, ó. O mercado faz uma correção de retorno à média, muitas vezes só a média móvel de 9, né, quando a gente está em forte tendência. E aí, por exemplo, esse gatilho aqui, ó, ele já está praticamente, a barra já está, ela já cumpriu o teste da mínima. E aí essa movimentação foi uma movimentação tanto quanto mais difícil. Ela andou a teu favor? Claro que andou e andou muito, mas ela é mais difícil do que essa outra movimentação aqui, ó. Isso aqui já é uma movimentação de correção. O mercado faz um retorno à média e você tem um certo espaço até a mínima anterior. Então, toda vez que você tem mais espaço para o trade andar a teu favor, acaba sendo mais confortável. Você não vai ficar passando calor de sobe e desce. Mas, né, sendo tendência, né, o alvo cita que você pode entrar de qualquer maneira, tá? De qualquer jeito que você entrar, você pode até mesmo vender, né, acima de barras, né? O alvo fala que enquanto você tiver essa ideia de tendência e essa ideia de algum alvo, né, você poderia vender mesmo até H1, né, contra, por exemplo, o microcanal, né? Seria também uma possibilidade, né? Isso aqui, ó. Tem um microcanal de baixo, isso aqui é uma H1, certo? Primeira tentativa de retomada. E, né, foi a movimentação que teve de H1. Depois, quando teve a L1, o mercado já acabou retomando a movimentação, tá? Então seria as possibilidades, né, que ele traz ali de livre. Aqui, né, ao final do dia, a gente já tem gap de média nesse tempo. Poderia ter um teste da mínima da tendência? Poderia, né? O mercado está quase fechando. Forma de ingresso seria, né, a venda da perda da mínima para um teste da mínima da tendência, né? Mais alto, igual, mais alto, né, igual ou mais baixo, tá? Seria as possibilidades. Apenas ficar de olho, né, por conta do 240 ali, a possibilidade do gap de média naquele tempo macro. O tempo macro, né, ele pode sobrepor isso daqui, né, gerar ainda assim uma boa movimentação. Mas esse daqui, os 5 minutos e o 15, os dois estão com setup de venda, né? Então, a princípio aqui, com melhor probabilidade, como os dois tempos mais breves, né, estão com um setup de venda, que seria uma venda de perda da mínima da barra, né, que seria para ele vir, né, fazer o teste da mínima da tendência, que tem um gap aberto, né? E no 15 minutos ele está construindo a mesma ideia, vindo de tendência, vindo para um gap de média, um setup que pode, né, levar aqui a perda da mínima. E no 15 minutos também, né? Você tinha aqui uma tendência anterior, ó, e aí o mercado agora te apresenta o gap de média, venda, né, da perda da mínima, para quê? Para um teste da mínima da tendência, tá? Seria essa a possibilidade, mas de olho, né? Lembrando, né, que isso daqui pode, né, preceder a ideia, né, de uma MTR, uma reversão majoritária de tendência. Então, o gap de média ele pode inicializar só uma lateralidade ou mesmo uma reversão majoritária de tendência. Como o diário 60, 240 ainda tem aquelas ideias, né, de compra, né, então faz sentido ainda a gente ainda manter esse alerta, né, para uma possibilidade ali de um ciclo bom de alta. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Se tiver alguma dúvida, mandem aí, a gente tenta esclarecer. Valeu, um forte abraço para vocês aí e até amanhã.